Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Olá, estou aqui novamente para mais uma aula do curso de Biscuit para iniciantes. Essa vai ser a nossa aula de número 12. E a partir dessa aula, eu vou começar a mostrar peças de um nível um pouquinho mais avançado. Até então, a gente fez peças menores, mais simples, e agora eu vou começar a complicar um pouquinho. Na aula de hoje, eu vou ensinar um bebê na xícara, que é uma ideia ótima para fazer um topo de bolo para um chá de bebê, por exemplo. E para isso eu vou precisar de uma bolinha de isopor de 70 milímetros. Essa daqui, tá vendo? Eu dividi ela no meio. Na verdade, eu vou precisar de meia bolinha de isopor. Para fazer esse corte, vocês podem usar o estilete. Dessa vez eu escolhi trabalhar com a massa amarela. Eu vou abrir essa massa aqui com rolo, não tem uma quantidade específica, eu preciso de uma quantidade suficiente que dê para cobrir toda essa parte aqui de baixo da bolinha. Procura não fazer uma massa muito fininha, porque qualquer imperfeição que fique no isopor acaba aparecendo. Quando você abre a massa mais gordinha, ela ajuda a cobrir as imperfeições, a disfarçar qualquer defeitinho que tenha. A gente sempre escolhe o lado que fica mais feio para ficar para dentro, claro. Vou centralizar aqui a minha bolinha. E vou cobrindo com carinho, devagarinho, para não deixar marquinha de dedo. Se ficar alguma voltinha aqui, alguma ruguinha, puxa ela assim, ó, que ela dá uma esticada e você consegue, então, tirar essas preguinhas que ficam aqui embaixo, esses babadinhos, e cobrir a bolinha bem lisinha. Essa parte que fica sobrando aqui, ó, eu só vou dar uma apertada aqui em cima da mesa mesmo para ajeitar. E usando aqui o dedo, ó, eu só vou puxar ela mais aqui para o meio. Só para não deixar um volume muito excessivo aqui nessa parte, porque isso daqui a gente ainda vai cobrir. Então, essa parte aqui não precisa ficar perfeitinha, porque isso não vai aparecer. Aqui, ó, fica uma leve imperfeição. A gente sempre dá uma olhada na peça que a gente está fazendo e a gente já tem uma ideia do que vai acontecer lá na frente. Ou seja, essa peça aqui vai ser uma xícara. Eu olhando aqui tudo, eu vejo que está tudo certinho. Só aqui nesse pedacinho que ficou uma imperfeição. Eu poderia pegar o rolo para corrigir isso daqui, ó. Vou alisando ela bem de levinho. Vou fazendo um carinho aqui na massa, lembrando que quando a massa secar, ela vai começar a esticar, então essas imperfeiçõezinhas vão sumir. Mas aqui, veja bem, ainda que tivesse ficado uma imperfeição mais séria, uma coisa que fosse de repente aparecer, pensa que eu vou fazer uma xícara, isso vai ficar assim, ó. A xícara vai ficar assim, e aqui vai ter uma alça. Então, eu vou escolher justamente o lado que tá feio para colocar a alça, para poder esconder. Ou seja, eu não vou precisar perder meu tempo tentando corrigir um defeitinho, se eu sei que lá na frente esse defeitinho não vai aparecer. Para fazer uma base, para eu dar uma sustentação nessa xícara, eu vou usar novamente a extrusora com aquele bico que vocês já conhecem, que é o bico de cruz, que eu já mostrei nas outras aulas aqui do curso.
uma dica bem legal para vocês guardarem a extrusora quando ainda tem massa aqui dentro, porque eu vou precisar de trabalhar com a extrusora lá na frente, ainda vou precisar da massa que está aqui dentro. Então, se eu deixar ela paradinha assim, esse biquinho vai começar a ressecar, vai entupir. Então, é legal você pegar um pedacinho de algodão levemente molhado, não precisa estar encharcado, coloca ele aqui na pontinha para tampar a abertura da extrusora e você guarda essa extrusora num saquinho plástico, bem fechadinho, até a hora de você usar novamente. Vou torcer aqui essa minhoquinha e vou dar uma enrolada nela desse jeito aqui. Para fazer essa etapa aqui, o ideal é que essa meia bolinha já esteja seca. Não precisa estar 100% seca, mas pelo menos deixa secar de um dia para o outro, porque você evita de abrir qualquer tipo de rachadura aqui nessa junção onde houve a colagem. Mas como a gente está sempre com pressa, né, para adiantar a aula, adiantar o vídeo, eu fiz aqui direto, mas recomendo que vocês esperem secar um pouco. Para dar um acabamento aqui em cima, eu vou usar a massa marrom, já abri ela aqui com o rolo, pode abrir fininho, porque aqui ainda vai ter coisa em cima, então é só mesmo para fazer um leve acabamento. Vou usar o cortador redondo, que eu já medi aqui o tamanho dele com o tamanho da minha bolinha. Essa massinha aqui, a minha, tá fresquinha, então eu não vou precisar passar cola, eu só vou passar água. Mas, como eu falei, né, eu recomendei a vocês para esperarem isso daqui secar um pouco. Então, como a de vocês provavelmente vai estar seca, eu recomendo que vocês passem cola no lugar da água. E agora aqui, com mais uma bolinha da massa amarela, mais ou menos uns 25 milímetros, eu vou abrir uma minhoquinha não muito fininha. Vou afinar ela mais um pouquinho só nas pontas. E agora aqui eu vou enrolar. Enrolei uma para cima e a outra enrolo para baixo. Em um dos lados eu enrolo mais do que o outro para ficar maior. E aqui eu tenho a alça da minha xícara, que eu vou colar usando a cola lantejoula, mas vocês podem usar a cola branca para biscuit também, que vai dar certo. Aqui vocês vão deixar essa parte secar, lembrando sempre que a massa de biscuit encolhe. Enquanto a massa está secando, devido ao encolhimento, a peça começa a mudar de posição, começa a entortar, então tem que ficar vigiando. De vez em quando, dá uma olhadinha, vê se precisar dar uma ajeitada. Por exemplo, aqui a alcinha está saindo do lugar, você vem e empurra ela, recoloca ela de novo no lugar. Se houver necessidade, você pode fazer escoras, você pode usar, por exemplo,
bolinhas de isopor de um lado, do outro. Se o isopor estiver marcando, né, o lugar onde você encosta, você coloca um pedacinho de algodão aqui para não ficar marcado. Enfim, você vai usar aquilo que você tem à sua volta. Eu gosto muito de usar, por exemplo, os potinhos de tinta. Aqui eu estou usando o potinho do verniz. Se eu quisesse fazer uma escora aqui nessa xícara, eu colocaria ela apoiadinha aqui com a bolinha. Pode colocar, como eu falei, o algodão aqui entre a bolinha e a massa para não deixar marquinhas e nem o isopor grudar aqui na bolinha. Enfim, esses recursos que vocês vão utilizar para facilitar, né, e ter um acabamento legal na peça de vocês. Quando eu falo assim, deixa secar antes de continuar, é porque eu já tenho prática nesse negócio, eu sei que não dá certo se a gente fizer tudo de uma vez só, e eu tenho uma preocupação muito grande com o resultado, não é? O acabamento, ele é fundamental. Se a pessoa pegar e ver a peça depois de pronta, toda torta, ela vai achar que você não trabalha direito e tal, mas na verdade você não teve foi paciência para esperar e fazer a coisa como tem que ser. Agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar agora uma bolinha de 35 milímetros, né, uma bolinha de isopor que eu também dividi no meio e encapei com a massa tom de pele da mesma forma que eu fiz aqui a base da xícara, ou seja, eu encapei a metade da bolinha. Essa parte aqui eu vou usar para fazer a base do corpinho do bebê que vai estar aqui dentro. Então eu vou pegar cola, vou passar, ó, meu ainda tá molinho aqui porque eu fiz agora, mas pode ser que a de vocês já esteja mais durinho, mas essa massinha aqui vai estar molinha, então eu vou passar cola aqui embaixo. A base do corpinho do bebê, eu vou deixar isso aqui de lado, porque agora a gente vai fazer os bracinhos. Para fazer os braços, eu vou usar duas bolinhas de mais ou menos 20 milímetros cada uma. Como a gente vai trabalhar o par, ou seja, são dois braços, eu recomendo sempre fazer as etapas ao mesmo tempo, ou seja, faz uma etapa num bracinho, repete igualzinho no outro, ou seja, não deixa para fazer o bracinho todo e depois fazer o outro, porque você corre um risco muito maior de fazer bracinhos diferentes. Eu vou começar abrindo um rolinho, não abre muito fininho, um rolinho bem gordinho assim. Então, abre o rolinho aqui, vem aqui, abre o rolinho com o outro braço. Assim você consegue medir, comparar o tamanho, ver, ó, um tá mais comprido e mais fino. Então, você dá uma apertadinha e tenta fazer eles o mais parecido possível. Se você faz o bracinho todo de uma vez só, você perde esse controle e acaba no final fazendo dois bracinhos completamente diferentes. Aqui no meio eu vou dar uma afinada e vou dar uma afinada na pontinha também. Essa parte aqui que ficou essa bolinha vai ser a minha mãozinha. Então, eu vou apertar. E aqui eu já vou dando uma ajeitada para já dar o formato do bracinho. Aqui eu só estou fazendo um porque o outro é igualzinho, então dessa forma eu consigo adiantar a aula. Mas aí, quando vocês estiverem fazendo, sigam o que eu falei. Vão fazendo os dois bracinhos ao mesmo tempo, para não correr risco de ficarem diferentes. Com uma esteca de faquinha, eu vou fazer uma marquinha aqui na dobrinha do cotovelo. Faço uma aqui no punho também. Já posso até dobrar um pouquinho aqui o bracinho. E a mãozinha, eu vou virar aqui a palma da mão para cima. Vou afundar com o boleador bem no centro.
Vou dar uma suavizada aqui nessa marquinha que eu fiz. Vou separar o polegar usando a tesoura. Então, eu faço um corte, ó, reto. Depois faço um outro na diagonal. Ajeito aqui onde ficou a marquinha da tesoura. E agora, novamente, com a faquinha, eu vou separar os dedinhos. Então, eu faço um corte, ó, bem centralizado, bem aqui no meio. E depois, cada uma dessas partes eu divido no meio novamente. E agora eu viro aqui para fazer as marquinhas do outro lado, aproveitando aqui a mesma direção da marquinha que eu já tinha feito. Já tô aqui, ó, com essa etapa adiantada do outro bracinho. Só tomar o cuidado aqui na hora de fazer o corte do polegar para fazer a mão direita e mão esquerda, não fazer duas mãos iguais, né? Quer dizer, esse polegar agora tem que ficar virado para o lado de cá. Então, a mesma coisa, um corte reto e outro na diagonal. Aqui em cima eu só vou colar uma bolinha para dar uma ideia de pescoço, porque na verdade essa parte aqui não vai aparecer. Eu vou colocar um babador, vai ter uma parte aqui em cima tampando tudo isso. Mas só para dar o volume mesmo aqui do pescoço, eu vou colar uma bolinha. Para fazer o babador, eu já abri a massa branca, não é massa natural, massa branca mesmo, tingida de branco. Abri fininho, cortei com o cortador redondo de 5 centímetros. 5 centímetros é essa distância aqui, tá? Esse tamanho é só uma sugestão, porque pode ser que o de vocês, como é tudo feito à mão, o tamanho às vezes fica um pouquinho diferente. Então, se vocês, na hora de fazer aí, perceberem que o de 5 centímetros ou está muito grande ou está muito pequeno, vocês trabalhem com o cortador num tamanho diferente. Vou dar uma puxadinha nele assim, para ele ficar um pouquinho mais oval. Usando o boleador pequeno, eu vou fazer aquele babadinho que vocês já conhecem, né? Eu já mostrei em outras aulas aqui desse curso. Para fazer um enfeitezinho a mais, eu vou usar novamente aqui o carimbo, que eu também já mostrei para vocês como funciona. Esse daqui é do formato de um ursinho. E vou finalizar atravessando aqui no centro um palito para fazer a sustentação da cabeça. Para fazer a cabeça, eu vou trabalhar com a bolinha de isopor de 35 milímetros, uma bolinha de massa de mais ou menos 40, 45 milímetros. Não vou fazer essa etapa aqui porque eu já ensinei isso para vocês lá na aula 10, né? Então, eu não vou repetir para a gente ganhar tempo. Quem não assistiu a aula 10, as aulas são gravadas, ficam aqui no YouTube 24 horas por dia. Vocês podem assistir quando quiser, quantas vezes quiser. Os links para todos esses vídeos estão lá no site Biscuit VIP.
E só um aviso para o pessoal que entrou em contato comigo pedindo esse curso em DVD, eu vou lançar quando a gente terminar de gravar. Eu vou mandar rodar os DVDs e eles vão ser colocados à venda lá na loja virtual. Mas aqui na versão online, o curso vai continuar sendo gratuito e os vídeos vão ficar aqui disponíveis para quando vocês quiserem assistir. Então, só recapitulando, né, até essa parte aqui, não tem nenhuma novidade, aquilo que eu ensinei na aula 10 desse curso. E a partir de agora, a gente vai começar a modelar o rostinho. Eu vou usar aqui o meu próprio dedo para fazer uma marquinha bem no centro. Não precisa aprofundar muito, mas também não faz uma marquinha muito suave. E agora eu vou fazendo um carinho para suavizar aquela parte mais evidente que ficou aqui do meu dedo. A bolinha de isopor está aqui em cima, aqui embaixo está todo o excesso de massa. A partir dessa linha aqui, ó, com o próprio dedo, eu vou afundar na lateral para formar uma bochechinha. E faço a mesma coisa aqui do outro lado. Se você não tiver habilidade de fazer com a mão de cá, você vira ela de cabeça para baixo e vai marcando. Aí você vai fazer do jeito que você achar mais fácil. Eu me acostumei a trabalhar com as duas mãos. Onde ficar a marquinha muito evidente, vai alisando, fazendo um carinho para essa marquinha sumir. Vou dar uma conferida. Aqui embaixo, ó, ainda tem uma leve rachadura, então eu vou dar uma ajeitadinha aqui para isso daqui não abrir na hora que a massa começar a secar. Vou passar um pouquinho de água. Isso daqui eu já mostrei para vocês, mas eu só estou fazendo uma pequena revisão. Vou colocar ele aqui assim de lado, vou centralizar o meu polegar aqui e vou empurrar. Ao mesmo tempo que eu estou empurrando esse dedo para trás, eu estou empurrando ele para cima. Com cuidado, devagar. E aqui na lateral eu vou suavizando, deixando só aqui no meio o volumezinho do nariz. Esse daqui ainda é um rostinho mais simples, depois lá para frente eu vou ensinar o rostinho modelado com mais detalhes. Com duas bolinhas bem pequenas, cerca de 10 milímetros cada uma, vou modelar mais ou menos uma coxinha e vou fazer as orelhas. Como a minha massinha já está ressecando um pouquinho, eu vou passar um pouquinho de água para poder grudar a orelha. E o lugar onde eu vou colocar as orelhas é sempre assim, ó, na direção da linha dos olhos e da linha da boca, ou seja, a orelha fica entre os olhos e a boca. E aqui na lateral, toma cuidado, centraliza bem para não colocar a orelha muito para frente, nem ela muito para trás. Para fazer aqui o furinho, eu vou usar essa esteca que tem uma pontinha. Se não tiver essa, pode usar um boleador pequeno também, que vai ficar legal.
Coloca a esteca, ó, bem na junção da orelha com a cabecinha. Vou aproveitar que a massa ainda tá molinha, já vou fazer o furo aqui embaixo, onde eu vou encaixar o palito. Vou dar uma encaixadinha nela aqui para ver se tá legal e vou deixar essa cabeça secar aqui. Deixei essa cabecinha aqui secar, deixei durante um dia, ela ainda não tá seca totalmente, se eu apertar com força eu sinto que ela ainda tá molinha, mas aqui por fora ela já tá bem sequinha, já tá bem firme, então dá para eu continuar a trabalhar sem correr nenhum risco de estragar, de amassar. Já posso inclusive até fazer pintura de olhos aqui, porque essa parte aqui de fora já tá seca. Vou colocar uma chupetinha nele, mas essa chupetinha eu vou fazer um pouquinho diferente, vou fazer ela um pouquinho mais elaborada, porque essa cabeça já é maior, então já me permite fazer um pouquinho mais de detalhes. A minha cabeça eu só coloquei aqui para apoiar, né, para deixar ela secar na posição, mas como eu não passei cola, ela tá solta, eu posso tirar ela daqui, fica mais fácil para eu trabalhar. Vou pegar uma bolinha de 8 milímetros, vou abrir mais ou menos como se fosse um grãozinho de feijão. Aqui no meio, ó, eu vou dar uma afundada para dar aquele formato de grão de feijão mesmo. Vou colocar aqui na mesa e vou achatar. Vou dar uma reforçada aqui nesse meio, né? Vou afundar ele aqui novamente. Já tá tudo sequinho aqui. Agora a gente vai finalizar fazendo o cabelinho. E para isso eu peguei uma bolinha de 35 milímetros. Aqui estou usando a massa marrom, mas claro que vocês podem usar a massa amarelinha para fazer um cabelo loirinho. Podem usar a massa preta, enfim, a cor que vocês preferirem. Vou abrir ela levemente aqui assim na minha mão. Vou afundar meu polegar aqui no meio. Essa parte aqui de trás eu vou achatar mais ainda, deixar bem fininha. E essa parte aqui da frente eu vou deixar gordinha. Vou passar um pouquinho de água aqui na cabeça para ajudar a grudar. Cabelinho normalmente não tem necessidade de passar cola. Pelo formato da cabeça, só a água já ajuda aqui para segurar. Coloco ele aqui atrás e vou puxando ele para frente com a parte mais lisinha da mão.
cobri toda a cabeça. Eu fiz um cabelo que vai ser partidinho de lado, por isso que eu coloquei ele com esse corte assim. E aqui agora, usando a esteca de faquinha, eu vou fazer as marquinhas dos fios do cabelo. Então, eu começo pela divisão, como ele vai ser partidinho de lado, eu vou fazer uma linha aqui na lateral. E a partir dessa linha é que eu vou traçar os fios. Aqui atrás eu vou traçar fios para baixo. E agora aqui no acabamento, ó, eu vou pegar a pontinha da esteca de faquinha e vou puxar, ó, trazendo assim, fazendo risquinhos para dar aquela ideia dos fios mesmo do cabelo. E agora que já está tudo prontinho, eu já vou poder então colar a cabeça. Vou usar cola lantejola, pode ser a cola branca para biscuit também. E é isso aí, vejo vocês na aula 13.